Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje é quinta-feira santa, estamos nos preparando para dar início logo mais à noite à celebração do Tríduo Pascal. São 3 dias de intensas celebrações, quando revivemos todo o mistério da paixão, da morte, para depois celebrarmos a ressurreição do Senhor no domingo da Páscoa. E hoje você poderia dizer: como é que eu vou fazer para celebrar a Páscoa deste ano se eu nem me confessei? É verdade, não tivemos esta oportunidade. Mas para acalmar seu coração, eu quero lhe dizer aquilo que disse e determinou o Papa Francisco para este ano. Diante da pandemia, o Papa foi muito claro e lúcido quando disse que você poderia fazer a sua confissão penitencial diante de Jesus Cristo, nosso Senhor. Através de um bom exame de consciência, da retidão com que você se coloca diante de Deus, dentro de um propósito firme de conversão, você pode ter a certeza que nosso Senhor te dará o perdão. Mas, disse o Papa, tão logo passe esta situação toda, você deve procurar imediatamente um sacerdote e fazer a sua confissão sacramental. Mas eu gostaria de dizer a você o seguinte: antes de dar início a este Tríduo Pascal, você pode fazer o seu exame de consciência se você não fez ainda. Eu gostaria de ajudar você nesse sentido. Temos algumas formas de fazer isso e fazer bem feito se a gente quiser. Se você me acompanhou nesses dias, segunda, terça e quarta, os evangelhos de cada dia, eles devem te ajudar a fazer um bom exame de consciência. Nesses 3 dias, Jesus se encontrou com os seus discípulos. Foi quase como um encontro reservados. As últimas horas, os últimos momentos, as últimas conversas, os últimos discursos, inclusive até diante de uma ceia. Aquela que seria a ceia derradeira. E ali, algumas coisas ficaram muito claras. Ali também foram descobertos aqueles que iriam trair o Senhor. Pedro e Judas, ou melhor, Judas e Pedro. Nós ouvimos e meditamos estes 2 dias o comportamento de ambos. Judas esteve no grupo do Senhor o tempo inteiro e até tinha uma função lá, era encarregado da bolsa dos pobres, o dinheiro junto para ajudar os pobres. Mas é verdade também que Judas nunca fez parte do grupo, porque nunca mudou a sua maneira de pensar. Foi até o fim, a ponto de entregar o seu mestre e senhor, vendendo por uma bagatela, 30 moedas de prata. Pedro já era diferente, tinha um outro tipo de comportamento. Era bastante ativo, bastante duro às vezes, mas também entusiasmado por muitas vezes. E quando não, muito reticente, tinha medo. Ainda não tinha entendido o recado do Senhor durante toda a convivência com ele. Tinha dificuldade de compreender. E a gente entende. Afinal de contas, não é tão simples assim. Mas, naquela hora crucial, cada um deveria lhe dizer a que veio. Não só os dois, mas os outros também. Judas, a gente já sabe. Ele não mudou em nenhum momento a sua forma de pensar. E não pensou 2 vezes quando, para resolver a sua insatisfação, o seu mal-estar diante de Jesus, ele não pensou 2 vezes em vender o Senhor. E o fez. E ali naquela última ceia, ele foi descoberto. Ou melhor, ele se descobriu. Quando ele pergunta a Jesus: serei eu, Senhor? Olha a resposta de Jesus: tu o dizes. Jesus não o acusou.
E nem também determinou a ele um castigo. Jesus sabia de tudo, tinha o domínio daquela situação e sabia que deu a ele todas as oportunidades, todas as chances para reverter aquele quadro. Mas ele se manteve duro, inflexível e não arredou o pé. Saiu da fila, perdeu o foco e saiu, portanto, dos olhares e da misericórdia de Deus. Esse se condenou, ou foi condenado. Não teve outro jeito. Ele não se converteu, ele não se redimiu. Ele certamente ficou com remorso. O remorso é diferente de conversão. Ficou com remorso, porque ele tinha certeza de que havia traído um homem justo, tinha entregue um homem justo. Lá pelas tantas, no meio daquela confusão que foi armada, ele até foi para devolver o dinheiro que havia recebido. Até para desencargo de consciência. Eu devolvo o dinheiro e se eles quiserem, então solta o Cristo. Engano dele. Aquele dinheiro nem foi aceito. Nem foi aceito. Os próprios que compraram Jesus das mãos de Judas não quiseram o dinheiro de volta. Aquele dinheiro era fruto da traição de alguém que entregou o seu mestre. Era dinheiro sujo, eles disseram. Depois que Judas saiu do templo e jogou o dinheiro pela escadaria do templo, o dinheiro foi recolhido e compraram um terreno fora da cidade. E aquele terreno foi determinado para se enterrar ali os condenados. Eles não poderiam ser enterrados junto com os outros. Foi para isso que serviu aquele dinheiro da traição. Mas temos a figura de Pedro. Pedro, depois que a ficha caiu, que ele caiu realmente em si, ele chorou amargamente o seu pecado. Prova da sua conversão. Prova do seu pedido de perdão. E nosso Senhor certamente o perdoou. E a ele foi depois colocado a direção da igreja, a direção do grupo. Está vendo, meus irmãos? Duas pessoas, dois comportamentos, mas duas traições. Porque negar é também trair, de alguma forma. Só que os dois tiveram destinos diferentes. Pedro se converteu, se redimiu diante da misericórdia e do amor de Deus. Judas se perdeu. O filho da perdição assumiu a sua sentença de derrota. Podemos analisar esses textos e fazer por aqui uma boa confissão penitencial diante de Deus. Às vezes que nós traímos nosso Senhor com o nosso comportamento, com as nossas fraquezas, com os nossos pecados. Mas você pode fazer também por outras formas. Por exemplo, uma boa leitura do Evangelho das Bem-aventuranças, você pode ver em Mateus 5, de 1 a 12, ou Lucas de 6, 20 a 49. Ali é o Sermão da Montanha, o Sermão da Planície, como Lucas determina. Ali, uma boa reflexão sobre o Sermão da Montanha, você também pode fazer uma boa confissão penitencial. E ainda, você pode usar também a meditação dos 10 mandamentos. Os 3 são para Deus e os outros 7, a gente sabe, são para nós, para o nosso convívio humano, familiar. Aquilo que realmente nos impede de viver a nossa vida em comunhão com os irmãos, uma vida decente, uma vida segundo a vontade de Deus. E eu digo ainda, você pode também usar o Pai Nosso. O Pai Nosso, quando bem refletido, palavra por palavras, dá para que nós possamos fazer um bom exame de consciência e pedir perdão diante de nosso Senhor. Lembre-se, meu irmão, Ele não nos condena. Ele não está preocupado com os nossos pecados. O que Jesus quer
é realmente um coração contrito e humilhado, e deste coração ele nunca se esquece. Venha ao nosso socorro, porque nos ama. Vem em nosso socorro e nos perdoa, quando arrependidos nós pedimos perdão dos nossos pecados. E aí sim, você estará pronto para entrar no Trito Santo, celebrando a Páscoa, mesmo à distância. É isso que temos para este ano. Fique com Deus, tenha um bom dia e vamos nós.